E vocês viram aqui no Cidade a notícia sobre o desaparecimento de duas meninas, uma de 11 e outra de 16 anos, que fugiram de casa, gente, aqui em Maceió, do bairro do Vergel. A novidade é que elas foram encontradas e a polícia vai investigar o caso. Eu vou conversar agora com o repórter Leandro Santiago sobre o assunto. Todo mundo quer saber, Leandro, onde elas estavam. Mais uma vez, boa noite. Oi, Bia, boa noite para você de novo. Elas foram encontradas um pouco longe, viu? Estavam em Paulo Afonso, na Bahia. Elas pediram ajuda para policiais rodoviários ali do posto da PRF de Paulo Afonso. O pessoal, então, entrou em contato com o PLID, o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos em Alagoas. Pediram uma chamada de vídeo até para saber se eram realmente as meninas e confirmou-se que eram aquelas duas meninas que a gente falou ontem aqui no Cidade, que saíram de casa, as duas vizinhas, uma de 11, uma de 16 anos, saíram de casa na madrugada de sábado, deixaram um bilhete em uma delas até para a mãe. Elas moram ali na região do Vergel do Lago, então o paradeiro delas foi desconhecido, mas hoje, finalmente, elas foram localizadas. Primeira Promotoria de Justiça ali de Delmiro Gouveia, que é pertinho de Paulo Afonso, entrou em ação, o Conselho Tutelar também, e as meninas já estão em suas casas, podem ter tomado aquela bronca, né? Mas agora estão sãs e salvas, felizmente. O Fábio Rocha, que é oficial da PRF ali em Paulo Afonso, mandou um vídeo falando sobre a situação, como é que foi localizar as meninas. A gente vai ver agora. Na manhã de hoje, na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, em Paulo Afonso, no norte da Bahia, duas jovens, uma de 16 e uma de 11 anos, irmãs, buscaram a ajuda dos policiais. Elas teriam fugido de sua casa em Alagoas no último domingo, no dia 3. Imediatamente, a equipe providenciou o acolhimento das duas e também entrou em contato com o Conselho Tutelar para que fosse dado um encaminhamento seguro para elas. É importante ressaltar que em situações de vulnerabilidade, tão importante quanto fazer o resgate é estar toda uma rede de apoio para as crianças, que envolve tanto atendimento médico quanto psicossocial. Agora você deve estar curioso por que elas fizeram isso. No caso, vai ser investigado pela polícia e qualquer esclarecimento a gente vai trazer aqui ao longo da programação. Agora você que está aí em casa, se quiser ajudar alguém a voltar para o seu lar, pode procurar o Instagram do PLID, que não é o @sinal PLIDAL. Vou repetir, @sinal PLIDAL, que lá você vai ver a lista das pessoas que ainda estão desaparecidas. Em verde vão estar as pessoas que já foram localizadas, em vermelho as que ainda estão desaparecidas. As duas meninas, a de 11 e a de 16 anos, agora já estão nas suas casas lá no Vergel do Lago. Volto com você, Bia. Muito obrigada, Leandro. Realmente houve uma grande mobilização, né, com a divulgação da imagem dessas duas meninas de 11 e 16 anos, que uma delas deixou até uma carta para a mãe. A gente viu ontem de forma comovente, né, o depoimento da mãe, a preocupação com o retorno da filha para casa. O melhor é que elas voltaram. Agora, realmente tem que investigar quem levou essas meninas tão longe, porque uma delas é um pouco maior, mas a outra dá para ver que é menor de idade, né? Tem rosto de criança ainda. E quem foi que deu carona? Quem foi que deu transporte para que elas fossem tão longe? Veja, estavam em Paulo Afonso, na Bahia, né? E graças a Deus, tão pouco tempo depois da enorme divulgação, elas voltaram para casa. Mas a gente não sabe na mão de quem elas passaram, o que aconteceu nesse período, e a polícia precisa investigar. E a gente quer reforçar o recado para que pessoas que trabalhem, por exemplo, com o transporte, saibam que é crime você dar guarida na sua casa ou até transporte para um adolescente desacompanhado do seu responsável. Você não pode fazer isso. Você não sabe para onde aquela pessoa está indo, aquele adolescente está indo. Veja, elas estavam fugindo de casa e foi um enorme transtorno. Então, quem levou não tem qualquer tipo de responsabilidade sobre o que poderia ter acontecido a essas duas meninas. Uma ainda é criança, porque tem 11 anos, e a outra é uma mocinha de 16. Então, agora é preciso entender o que se passou na cabeça delas, por que essa necessidade de ir tão longe, o que aconteceu para que elas fugissem, né? E explicar, gente, o perigo que o mundo está lá fora. Elas, com certeza, não se dão conta disso, não têm a maturidade para entender como o nosso mundo está perigoso, não é? Então, elas estavam aí, ó, sem qualquer tipo de proteção.
ao sabor da própria sorte. Que bom que voltaram para casa e agora a polícia tem que seguir entendendo o que foi que aconteceu, como elas foram parar tão longe. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal, à equipe do PLID, todo mundo que agiu para esse resultado. E a gente volta a falar sobre o caso das duas meninas que fugiram de casa aqui em Maceió e foram localizadas na Bahia. O promotor de justiça do Ministério Público de Alagoas, integrante do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, o PLID, Denis Guimarães, enviou um vídeo para a gente falando sobre o trabalho que ajudou a localizar as meninas. Veja. O PLID iniciou a divulgação do desaparecimento de duas menores e, por meio da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, entre Delmiro Gouveia e Paulo Afonso, essa promotoria de justiça foi acionada e rapidamente criamos uma rede de diálogo envolvendo a Promotoria de Justiça da Infância de Maceió, a Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia, o Conselho Tutelar de Maceió, o Conselho Tutelar de Delmiro Gouveia, a Polícia Rodoviária Federal e os órgãos de segurança que cuidavam aí desse desaparecimento. Ambas as menores demonstravam bastante apreensão com toda a situação. 11 e 16 anos elas têm, mas foram bem compreensivas no acolhimento dado pelos agentes da Polícia Rodoviária e também foram imediatamente abraçadas pelo Conselho Tutelar aqui de Delmiro Gouveia. Então, depois desse acolhimento inicial, foi feito o deslocamento delas até Arapiraca, onde o Conselho Tutelar de Maceió assumiu, levando elas para os órgãos de segurança para as primeiras informações. Vamos ver, vamos acompanhar o desfecho, para saber os motivos que levaram essas jovens a saírem de casa, quais as implicações e, a partir daí, adotar as providências necessárias. Perfeito, que bom que o PLID acompanha cuidadosamente cada caso e que aí temos um final feliz, o encontro, a localização de pessoas desaparecidas. Que bom que agora consigam entender o que motivou essas jovens a saírem de casa e que elas sejam conscientizadas do risco que correram para que não voltem a repetir nunca mais isso.